é tão óbvio, sabe, que chega a ser assustador, porque a gente não acredita nas coisas óbvias, né? O ar que a gente respira é tão óbvio que a gente normaliza de uma maneira que a gente acha que não é nada, mas é algo único. É um ar que respiramos e que com isso sobrevivemos, né? E assim com todas as outras coisas, né? É tão óbvio que a lei da atração existe e que a lei da atração é a nossa fé em prática, a nossa fé em ação. Isso é tão óbvio que existe, que funciona, que é algo real, que a maioria das pessoas não acreditam. E quando a gente passa a entender isso verdadeiramente, a romper essa barreira da incredulidade, a nossa vida flui, a nossa vida anda, a nossa vida vira aquela chave, né, que é o que a gente fala que é a expansão da consciência. Estar grato, agradecer em todo tempo, é tão único, é tão especial, que a gente normaliza o sentimento de gratidão, a gente normaliza o sentimento de ter fé em abundância, a gente normaliza tudo isso, né? E esse vídeo é para isso, para a gente não esquecer que a gente não pode normalizar as coisas. A gente tem que entender que existe um Deus que é todo poderoso, que existe um Criador, que não tem como tudo funcionar de uma maneira tão peculiar, tão exata, tão genuína. Os órgãos do nosso corpo que funcionam como uma verdadeira máquina, o firmamento, tudo isso não pode funcionar como uma explosão. Não tem como, tem que ter algo superior, tem que ter algo grande por trás disso. Mas eu não quero nem fazer você acreditar que se você não acredita nisso, nem esse o ponto. O ponto é exercitarmos a nossa fé, a nossa energia para que a gente possa atrair coisas. Precisamos exercitar de maneira clara e real para que as coisas se manifestem de uma forma genuína na nossa vida. Porque a palavra de Deus já diz nada. O que é nada, gente? Nada é impossível para Deus. E se nada é impossível, a gente pode fazer coisas grandes, porque a gente já tem palavras decretadas, a gente já tem decretos vindo do nosso Criador. Então a gente pode todas as coisas naquele que nos fortalece, que é Cristo Jesus. Eu não sou beata não, tá? Eu só gosto muito de procurar ler e entender um pouco a palavra de Deus, porque eu acho que é realmente o nosso manual. Assim como quando a gente compra um eletrodoméstico, vem um manual, a Bíblia é o manual do ser humano, é o que eu acho, né? Não só do ser humano, mas sim de tudo que nos cerca. Mas enfim, voltando, nada é impossível, absolutamente nada é impossível para Deus. Se pedires e crerdes, já é teu. Olha essa palavra que está em Mateus, no livro de Mateus. Então assim, se a gente pedir algo para Deus, já crendo naquilo, vai acontecer. Por quê? Porque a gente está crendo. O que é isso? É a lei da suposição, é a lei da atração. O que é isso? É a nossa fé. Então que hoje você possa mentalizar crendo nas coisas que você quer com convicção. Que hoje você possa investir os seus pensamentos em coisas grandes para que você possa fluir, para que você possa se desenvolver, que todas as áreas da sua vida sejam impactadas de uma maneira grandiosa, que você possa ser atraído pelas coisas de uma maneira que venha te perseguir. Hoje, mais uma vez, eu estava numa oração e li lá, né, a pessoa que estava dirigindo essa oração, ela falou novamente sobre Deuteronômio 28, do 1 ao 14, que fala sobre as bênçãos de Deus na nossa vida. Tudo será abundante na nossa vida. As bênçãos irão nos perseguir. Você vai ser perseguido. Você tem noção do que é ser perseguido? Você será perseguido até ser encontrado. E não é pela polícia, não é pelos bandidos, é pelas bênçãos. Você tem noção de como isso é poderoso? Quando a gente tiver real convicção do que é isso, a nossa vida vai fluir. Eu acho que Deus só está esperando a gente ter esse insight, só isso. Então que hoje eu e você, eu me incluo nessa, porque às vezes, né, com o dia a dia, com as coisas que acontecem na nossa vida, a gente se abate, a gente se entristece, são palavras contrárias, e a gente tentando fazer o bem, a gente tentando
causar coisas boas ao nosso redor, e sempre vem uma palavra negativa, sempre vem uma pessoa enviada, parece que do inferno, para poder perturbar a nossa mente. Mas procura pensar que até nisso, até essas pessoas, é permissão de Deus para a sua evolução, para a nossa evolução, para que a gente não fique na mesmice, parado, para que a gente saia, para que a gente exploda de uma maneira que a gente consiga viver o sobrenatural. E eu tenho estudado muito as leis do universo, né? E se existe estudo para isso, é porque tem coisas que pessoas estão vivendo isso e a gente não está vivendo. E a expansão da nossa consciência vai aí, quando a gente consegue descobrir e entender essas coisas. Então que hoje a gente descubra coisas grandes, coisas ocultas e simples, como o ar que respiramos, como uma palavra viva e eficaz que se transforma e se renova todo dia, que é a Bíblia Sagrada, que fala coisas, conta histórias, que dá testemunhos de pessoas que viveram e fizeram história, né? E que a gente pode seguir. Esses podem ser os arquétipos da nossa vida. Jesus Cristo pode ser o meu arquétipo, que eu vou olhar, que eu vou mentalizar e que eu vou segui-lo. Ele pode ser o meu arquétipo, né? Quem entende de arquétipo vai entender, né? O professor Hélio Couto falava muito nisso. Eu fiz um estudo de um vídeo, que tem até aí no YouTube, do professor Hélio Couto falando sobre o arquétipo da águia, né? Se você quer crescer, quer prosperar, coloque uma águia na tua casa, né? Você vai crescer, você vai pro alto e tal. Claro que pessoas podem sair ao teu redor porque tua frequência vai mudar, né? Coisas podem acontecer. Mas eu fiquei pensando que a Bíblia fala da águia. Deus fala sobre a águia na Bíblia. E até esses cuidados, ou seja, são arquétipos, são exemplos que Deus dava, né? Então que a gente possa usar Jesus ou personagens bíblicos ou coisas que você acha, ou crie seu próprio arquétipo, sabe? Eu fiz na tela do meu celular a criação do meu próprio arquétipo, que é de uma maneira diferenciada, que eu fiz detalhadamente para as coisas que eu queria. Foi até na inteligência, essas inteligências artificiais que tem no próprio celular, né? E criou para mim, e eu mentalizo aquilo com a convicção de que aquilo já é meu. E é, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que esperamos ou pensamos. Então, assim, que essa palavra venha nos encher hoje de uma maneira, essa palavra, esse pensamento, essa renovação da nossa consciência, venha nos encher hoje de uma maneira que a gente venha viver o sobrenatural. Eu quero que vocês escrevam aqui em breve, em uma semana, um mês, um ano, não sei, mas em breve, independente de quando você está vendo, que você escreva aqui me contando relatos de coisas que você mentalizou e que veio para sua vida. Porque eu tenho isso na minha vida, tem coisas que eu tenho mentalizado e que está acontecendo. E tem coisas que eu tenho mentalizado e que eu tenho certeza, convicção que vai acontecer ainda esse ano. Porque é inevitável, é inevitável. E como isso está acontecendo comigo, e como eu estou tendo essa expansão da minha consciência, da minha realidade, não tem como retroceder quando a gente encontra isso, quando a gente consegue isso, não tem como voltar atrás. E que você também não volte atrás, que sua vida venha a ser abundante em todas as áreas, porque Deus é abundante. E eu espero que tudo isso que eu estou falando aqui venha chegar de uma maneira até você, através do teu celular, da tua TV, do teu computador, não sei, que você venha a ser impactado, venha a ser envolvido de uma maneira que não tenha como, que venha a ser inevitável as bênçãos te perseguir. E é isso que eu tinha que falar hoje, deixar pra gente pro nosso início de semana. Hoje é uma segunda, eu vou postar hoje no final do dia esse vídeo, mas vai estar aí pra gente meditar, sabe? Que você envie esse vídeo também pra uma pessoa que você acha que precisa ouvir isso, precisa ouvir que ela precisa renovar a mente dela, que ela precisa parar de falar coisas contrárias. As pessoas guardam muito, porque minha vida é isso, porque minha vida é aquilo, e ficam falando coisas ruins, coisas que não vão edificar, coisas que só vão atrair mais negatividade, mais energia contrária. Então, quando você coloca a sua mente na expansão, na renovação, no que você quer, nas tuas metas, nos teus objetivos, mesmo que esteja o caos ao redor, você tem que ter a convicção que você vai conseguir, porque isso vai chegar até você de alguma forma. Porque se você tem isso no teu coração, é porque já está no coração de Deus. E vai acontecer. Então que essa palavra hoje venha ser para você transformar a sua mentalidade de uma maneira única. E que você possa ser impactado de uma maneira única.
e que coisas grandes venham acontecer para você, porque eu sei que vai acontecer. Mentalize antes de dormir, ao acordar, no momento que sua cabeça vai estar mais tranquila, mais acessível. Nosso subconsciente governa a gente, então não coloca palavras negativas, não coloca músicas com letras negativas, não coloca conversas negativas. Mesmo que você não tenha que conversar com ninguém, vai ler um livro, mas faça coisas grandes, não veja nada, não vê reality show não, gente, só tem coisa ruim ali, sabe? Vê coisas positivas, vê coisas grandes. Se você for ver para edificar de uma maneira que você vai analisar aquilo e ver o que é bom, o que é ruim, e fazer o que é bom, mas se não for só para consumir e se encher daquilo, veja coisas positivas, vê filmes que vão te gerar expansão, vê coisas boas, coisas que vão te... um papo legal com um amigo, com uma amiga, que vai elevar a tua mentalidade. Faz isso. Ou então entra no canal do YouTube, entra no YouTube e fique procurando canais que vai melhorar isso, sabe? De uma forma que você põe em prática, não só veja, fique consumindo, porque isso também é um problema. Às vezes a gente fica gordo de tanto consumir, né, conteúdo, mas a gente não bota em prática. Coloca em prática e tenha fé. E tenha expansão, entenda que as coisas vão chegar até você. Eu já comentei aqui em algum vídeo, faz o teu caderno, tua planilha do que você quer, bota detalhes do que você quer, e você daqui a uns anos, ou até uma semana, porque a fé move, você vai ver coisas acontecer na tua vida. Que essa renovação vem te impactar hoje. É isso, beijo.